Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Sexta-feira, dia 16 de maio, bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração. A você, ouvinte da Rádio Nova Onda, e também a você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. É sempre uma alegria podermos iniciar o nosso dia aqui com a nossa Comunidade em Oração, comunidade reunida, comunidade que forma esta comunhão, rezando, é claro, pelas nossas necessidades, mas também rezando uns pelos outros. Aqui trazemos a vida de todos aqueles que, porventura, não conseguem voltar o seu olhar para Deus, encontram-se de repente em algum sofrimento, em algum desafio e estão se sentindo fragilizados diante do caminho. O caminho, ele se torna possível quando cada um de nós entende que ele não pode ser feito só. Afinal de contas, somos uns pelos outros também. Às vezes é necessário estendermos as mãos a quem está ao nosso lado para que nós possamos fazer esse caminho, sobretudo de fraternidade. Ninguém pode fazer um caminho sem antes perceber aqueles que estão à sua volta. Assim foi Jesus conosco e assim, é claro, devemos ser também com os irmãos e irmãs. E neste caminho, é claro, Deus nos apresenta pessoas sempre capazes de nos levar até Ele também. E é por isso que nós louvamos e bendizemos a Deus pela vida daqueles que a bondade do Senhor nos apresenta. E hoje, de modo particular, aquelas que fazem aniversário, a Jaqueline Grola, de Colatina, e a Magnólia Balbino, de Aracruz, de Barra do Riacho. Meu abraço, os meus votos de muita saúde, muita paz a cada uma de vocês. Assim, então, nos congregamos enquanto comunidade de fé, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. É difícil poder afirmar de verdade que temos o coração puro, reto, pois nele sempre se aninham instintos humilhantes e perversas inclinações. Criticamos os outros com tamanha naturalidade. Achamos tão natural pensar mal deles, depreciar, fazer pouco de suas ações, suspeitar de suas intenções. Existe em nosso coração uma carga de soberba e de agressividade que com frequência se manifesta em nosso modo de proceder e no trato com os demais. Em compensação, os que possuem um coração reto, os simples de coração, os que não têm malícia, nem a supõem nos demais, os que têm coração limpo e com limpeza veem todas as coisas, esses são os que verão a Deus. Se você não vê a Deus com mais frequência, não será porque não tem seu coração suficientemente limpo? Porque o coração sujo é aquele que suja a vista da alma, e com a vista suja é impossível chegar a ver a divindade. Para os puros todas as coisas são puras, para os corruptos e descrentes nada é puro, até sua mente e consciência são corrompidas. Somente com o coração puro se tem os olhos limpos, puros, e só com os olhos puros se pode ver a Deus. Se você não vê a Deus, examine seus olhos e seu coração. É claro, meus irmãos, que esse é um processo diário. Todos os dias da vida nós somos convidados a purificar as nossas atitudes. E aí, porventura, vocês podem perguntar, mas como nós podemos fazê-lo? Por tudo aquilo que a igreja nos oferece, a começar pela força de sua palavra que nos faz voltar o nosso olhar para nós mesmos, no sentido claro de interioridade, para que dentro do coração nós possamos conservar somente aquilo que é a vontade de Deus. E para a nossa reflexão hoje, meus irmãos, nós temos o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou,
vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante, meus amados, e que às vezes parece que a nossa mente fica um tanto quanto confusa diante dos desafios da vida, dos atropelos, de um caminho que às vezes traz um cansaço, até certo desânimo para a nossa vida, no nosso dia a dia. Saber que Jesus foi nos preparar um lugar e que vai vir nos buscar, porque é claro, nós somos dele. Isso é uma coisa que traz um alento muito grande ao meu coração. Sabermos que nós somos de Deus e que de Deus nós viemos e que para Deus nós vamos voltar. Sem dúvida alguma, isso traz uma certeza muito grande do caminho ao qual nós somos convidados a fazer. Nós não fazemos esse caminho, como gosto sempre de dizer, por imposição, mas por gratuidade. Afinal de contas, o Deus da vida nunca se cansa de olhar para nós. Esse texto é um texto que nós lemos de modo muito comum nas Ezequias, onde nós falamos sobre esse sentido claro do retorno de nossos irmãos para junto de Deus. Só que também é claro que nós precisamos pensar e refletir como nós temos feito este caminho aqui. Que Deus foi nos preparar um lugar, que Cristo foi preparar um lugar para nós, isso nós bem sabemos. Agora, qual o caminho que nós temos feito? Qual a verdade que nós temos seguido? Qual vida que nós temos propagado? Porque veja, a verdade é Jesus, por quê? Porque ele é a sublime e plena revelação do Pai. E que não existe outra revelação a ser falada, a ser proclamada ao coração nosso. Nele nós encontramos toda a origem das coisas. Então é importante nós olharmos para Jesus como plena verdade. E por que vida? Porque Jesus nos comunica a vida, Jesus nos leva à plena comunhão com Deus vivo. Jesus, em sua ressurreição, nos convida a participar da vida divina. Então não existe vida fora de Jesus. Quem diz que existe está certamente equivocado, porque a vida plena, a vida do jeito que Deus quer, nós só encontramos em Jesus. E por que Ele é caminho para nós? Porque Ele viveu a profunda experiência do encontro com Deus, e Ele nos conduz a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Nós não temos outra mediação. Temos intercessores, como os santos e santas de Deus, mas a única mediação que nos faz ficar de frente para o Pai é o próprio Cristo. Então, seguindo esse caminho, certamente, nós temos que olhar com clareza quais são os passos, como nós temos caminhado, os passos que nós temos dado todos os dias para a nossa vida. E é claro, nós temos que olhar sempre Jesus, não como uma verdade abstrata. A dinâmica do caminho, meus amados, nos coloca a perceber quem está junto conosco. Que bom saber que o nosso Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, caminha com a gente. Então é tão bom saber que nós temos alguém que é por nós, que é a nosso favor e que nunca se esquece daqueles os quais o Pai confiou a Ele. E nós devemos também ser propagadores disso. Por isso que, inclusive, há pouco eu dizia, nós não precisamos de atrair ninguém para nós. Nós precisamos de atrair as pessoas para Jesus e, atraindo as pessoas para Jesus, fazê-las chegar ao Pai. Que, afinal de contas, Jesus é o pleno caminho que nos leva ao Pai. No dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o que é verdade para mim? No dia de hoje, como tenho vivido a minha vida? No dia de hoje também, qual caminho eu tenho feito? Vale a pena refletir, vale a pena se incomodar, vale a pena inclusive entrar em crise para poder perceber isso. E é claro, percebendo o caminho que nós estamos fazendo, a verdade que nós estamos seguindo e a vida que nós temos propagado, nos alegrar, porque tudo isso nos leva ao encontro com Jesus. E encontrando Jesus, nós vamos com certeza também encontrar aqueles que mais precisam. Que assim possa ser e que este dia possa revelar sempre essa bondade, essa clareza, essa presença tão fecunda, para que nós possamos ser também na vida dos irmãos e irmãs. E nessa sexta-feira, às 19 horas, me reúno com o Conselho da Comunidade do Pai Eterno no Alto Guandu, claro, para podermos traçar um pouquinho as nossas metas de evangelização, refletir um pouquinho sobre a vida de comunidade e, é claro, dar novo impulso para a nossa vivência pastoral. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma ótima sexta-feira. Desde já um bom final de semana. Com a graça de Deus, amanhã estaremos aqui novamente. Até lá. Cristo ressuscitou.